Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio aqui do programa Doutor Dívida, discutindo mais um tema aqui que todo mundo está falando aí, teve briga na Assembleia Legislativa, que é a privatização da Sabesp. O que de fato acontece, o que está por trás dessa privatização? Isso é bom? Não é bom? Isso vai trazer algum benefício para a sociedade? Para quem realmente isso vai ser benéfico e para quem não vai ser? E eu, para falar desse assunto, busquei um especialista, o Rodrigo Negrini. Seja bem-vindo, Rodrigo Negrini. Muito obrigado. Ele trabalha aí no mercado de reestruturação de empresa, ele faz uma série de situações com a empresa, põe as empresas para rodar, as empresas para andar. Se apresenta para nós, fala um pouco do teu negócio, do que você faz exatamente para o nosso público te conhecer. Muito obrigado, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Sou sócio da Soul Capital. Soul Capital é uma assessoria de M&A, então auxilia a empresa a comprar e vender outras empresas. A gente faz também estruturações no mercado de capitais, seja de dívida, seja de equity, e temos também uma gestora de recursos para fundos estruturados e fundos específicos que nós criamos. Ah, tá. Ou seja, ele compra a empresa, organiza o caixa da empresa, faz a empresa crescer com um dinheiro certo, aplicado no momento certo, para a quantidade certa. Seria algo mais ou menos assim. Isso, dentro da nossa gestora a gente tem um viés aí de fundos de private equity. Então, nesses casos, a gente compra a empresa com o capital dos nossos investidores. A gente faz um ajuste tanto na questão operacional do negócio quanto na questão da estrutura de dívidas e capital e tudo mais. Colocamos injeção de capital quando necessário, né, para ela crescer. E depois, quando ela está num ponto ótimo, né, que o mercado começa a se interessar por essa empresa, a gente vende ela lá na frente, apurando aí um ganho sobre esse capital investido. Então o objetivo é preparar a empresa para amanhã vender. Exatamente. Ah, isso é muito bom. Porque você sabe o seguinte, né? As empresas ela têm dois tipos de dívida, né? A dívida com terceiros e a dívida com os sócios, quando eles aportam dinheiro. O que preocupa sempre é a dívida com terceiros, principalmente se for bancos, esses terceiros, né? Que o banco, faça sol, faça chuva, ele está aí para cobrar. O fornecedor, às vezes até você consegue negociar o prazo, agora com o banco é sempre mais difícil. Talvez você precisa tirar essas dívidas mais pesadas, fazer o tipo de alongamento, para a empresa ficar numa condição de gerar lucro, gerar fluxo de caixa melhor e amanhã ficar interessante para quem quiser comprar. Seria algo dessa natureza. Isso, a gente faz muito de tirar empresas de dívidas bancárias e às vezes também tem uma terceira modalidade aí que você não mencionou, porque as pessoas não deveriam se financiar dessa forma, mas elas, em algum momento, elas podem deixar de pagar o imposto e se financiar com uma sonegação temporária, né? Então isso acontece também, depois faz um refinanciamento dessas dívidas. Mas o fato é que muitas vezes as dívidas ficam caras, as dívidas ficam onerosas e ficam com um prazo muito curto para que a empresa consiga honrar com seus compromissos. Aí o que a gente faz? A gente traz dentro do mercado de capitais, né? Quando a gente fala mercado de capitais, são investidores via fundos de investimento ou via seus family offices e conseguem financiar um formato mais customizado para esses clientes. Então, às vezes ele pega uma dívida bancária que está ali vencendo em 12 meses, a gente consegue alongar ela para, 5 anos, num formato de amortização mais apropriado para o que aquela empresa pode cumprir dentro da sua programação de caixa. Isso é excelente, então. Você é quase um anjo para algumas empresas. Se for pensar dessa maneira, quem conseguir ter acesso ao teu fundo, na verdade, vai ser tratado como anjo. Ó, esse cara aqui veio resolver o nosso problema. Não, e tem um detalhe adicional, porque a gente não faz isso só com os nossos fundos, né? A gente tem um hub de investidores muito grande e a gente assessora também conectando as partes. Muitas vezes a maioria das vezes, na verdade, a gente não participa desses créditos, mas a gente consegue conectar o cliente com a estrutura adequada e com o investidor adequado para fazer com que isso aconteça. Tá, ok. E agora vamos entrar então no nosso tema, que é a Sabesp, né? O governador Tarcísio nunca escondeu, em momento algum, que ele queria privatizar a Sabesp. Então, quem votou nele já sabia que ele ia tentar cumprir essa promessa. E o que ele fez foi justamente cumprindo a promessa dele. Ele nunca disse que não ia privatizar. Fez lá os seus estudos pelo Estado, suas consultorias, e realmente chegou à conclusão que o melhor era privatizar. E na semana passada,
ele conseguiu aprovar isso na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Se não me engano, foi 62 votos. Exatamente. Teve um contra só, né? Isso. Um contra, 62 votos, teve um contra. E o pessoal da oposição, no caso, os partidos de oposição, PT, PSOL, que são 94 deputados, não é isso? Assembleia. Esse pessoal fizeram obstrução, né? Não foram votar. Exatamente. Mas o governador, que não tem nada a ver com isso, aprovou e já sancionou a lei. Mas me parece que agora tem algumas questões que ainda tem que serem ainda superadas. Por exemplo, que a Prefeitura de São Paulo é o principal cliente da Sabesp. Tem 50% do faturamento. E parece que precisa também aprovar na Prefeitura. Como é que é o processo agora? Dá uma geral para a gente. Eu falei alguma coisa diferente do que você falaria? O que é realmente? É isso mesmo que eu estou falando? Não, tá perfeito, né? A tua primeira afirmação, ela faz todo sentido, que o Tarcísio ganhou uma eleição com a promessa de fazer a privatização, ele teve maioria de votos, então subentende-se que a maioria da população já deseja que a tal privatização aconteça, ou existe um grande indício que isso seja verdade, né? Dado que ele ganhou. Da mesma forma que vamos pensar assim, o presidente Lula também fez algumas promessas, está cumprindo as promessas dele. E o Tarcísio está cumprindo as dele. Então, é isso aí. Ninguém foi enganado de lado nenhum. Dentro das suas realidades, o que cada um prometeu e está se cumprindo, está correlacionado aí com os votos que recebeu. Então, entende-se que a população gosta dessa iniciativa. E, de fato, né, agora na prática, a privatização está sancionada, só que eles têm que validar a concessão do serviço de saneamento básico para a Sabesp. Né? Porque hoje você tem, como você falou, 40% do volume de negócios, né, ou de estrutura da Sabesp está na cidade de São Paulo, e você tem outras cidades do estado que vão compor os outros 60%. E aí cada cidade tem que homologar a Sabesp como a sua concessionária prestadora de serviços. E ela pode, inclusive, escolher outro. Pode, inclusive, escolher outro. E existem algumas empresas privadas que têm saído, que têm nascido, até para o bem dessa história toda, né, para o bem do próprio marco de saneamento, é importante porque a gente tem visto um movimento de fundos de infraestrutura investindo em empresas de saneamento. Então, essas empresas de saneamento podem tomar algum espaço, seja da Sabesp, seja de outras empresas de saneamento em outros estados. Então, isso aí é interessante, que os municípios queiram a Sabesp como uma concessionária desse serviço. Isso. Elas têm que deixar com que a Sabesp se mantenha, ou, onde não esteja, seja a concessionária de serviços de saneamento. Tá. E como é que fica, por exemplo, a questão dos funcionários da Sabesp? A turma que trabalha lá, muita gente, passar em concurso, pelo que eu saiba, é isso, né? Isso. E esse pessoal, como é que fica essa garantia do emprego deles? Isso aí vai realmente sofrer uma alteração? Vai. A ideia é que, ao passo que as empresas elas saem de um regime em que elas são controladas pelo Estado e passam a ser controladas pela iniciativa privada, a estabilidade do emprego caia. Né? E por isso toda essa reclamação que a gente está vendo aí dos partidos de esquerda e principalmente dos sindicatos. Porque existe uma busca por eficiência, né? E aí tem uma eficiência individual e uma eficiência em grupo. Né? A eficiência individual é o que cada funcionário entrega ali de valor dentro do seu período de trabalho, e em grupo é o que é a estrutura que vai atender melhor essas demandas de futuro. Então, vai existir essa movimentação na busca por eficiência e uma mudança de comportamento do setor público, né, com cargos estáveis, para o setor privado com cargos com metas e desafios. Então, saiu até aqui no G1, né, na Globo, que especialista aponta que o Brasil, com vários exemplos recentes de privatização, vai na contramão de tendência em várias partes do mundo. Isso aqui procede, essa afirmação? É que depende de como você olha várias partes do mundo, né? Se a gente olhar alguns países ou mais ditatoriais, né, com alto controle estatal, ou países com viés de esquerda, evidentemente você vai ver um viés mais estatal. Quando a gente faz a ponderada, por exemplo, pelo PIB que se gera esses países, né, e aí por consequência a gente vai pegar os Estados Unidos como uma grande referência,
a gente não vai por esse caminho, né? Mesmo nos Estados Unidos, né, tendo, assim, um governo, né, uma estrutura de poder um pouco mais organizada, ela tem uma tendência pela privatização maior do que a média mundial, muito maior. Eu acho que seria assim um bom momento para a gente tentar explicar o seguinte: vamos esquecer essa coisa de esses nomes, Lula, Bolsonaro, e esquece esses nomes, não vamos falar disso, vamos falar o seguinte: existem governos que têm uma filosofia de ser um governo de esquerda, existe governo que tem a filosofia de ser governo de direita. Vê se eu estou errado na minha análise. O governo de esquerda, ele acha que o Estado tem que, na verdade, pôr a mão em tudo ou quase tudo. O Estado tem que estar presente ali em quase todas as ações do dia a dia das pessoas. Já o governo de direita, eu penso que ele gostaria que o mercado se autorregulasse. Economia de demanda, oferta, procura, necessidade, os investidores agindo dentro dessa dinâmica. E enquanto que o de esquerda ele gosta de alguma forma rotular ou criar regras diferenciadas para esse capital girar dentro de uma economia. E aí tem o liberalismo, né? A economia liberal, que era até a visão do Paulo Guedes, né? Que ele é Isso. Economia liberal. E aí, justamente esse problema. Os países hoje estão tendo mais governo de esquerda ou mais governo de direita, na sua opinião? Eu acho que a gente está passando por um momento de muita instabilidade, né? A gente tem alguns governos de esquerda que floresceram aí em algumas partes da Europa e na América Latina principalmente. E essa, vamos dizer assim, não só a questão ideológica, né? Acho que seria até importante a gente separar toda a questão ideológica do esquerda e direita e passar para a questão econômica, né? Do liberalismo, desenvolvimentismo, etc. E aí, o que a gente percebe? Existiu uma tendência da população de tentar puxar para governos de esquerda e aparentemente isso não está funcionando muito bem. Então você vê, por exemplo, próprios Estados Unidos, né? Joe Biden, ele tem um viés de esquerda e ele vem perdendo popularidade. Certo. Na América Latina, a gente teve alguns governos que tentaram puxar para a esquerda, né? O Chile, Colômbia, a Argentina. A Argentina talvez seja o caso mais clássico, né? Gostando ou não gostando do candidato que ganhou, né? O Milei, o fato era que a esquerda estava dando errado, né? A gente tinha mais de 130% de inflação anual e 130% de juros anual, né? Eu vi ontem na posse que o presidente lá, acho que foi 89% de rejeição, o que estava, né? 89% de rejeição. Então, também com aquela inflação lá, não tem como. 89% não me assusta, o que assusta são os 11, né? Alguém ainda está aprovando, né? Então... Alguém está aprovando, mas todo mundo tem seus aliados. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, o que eu vejo é o seguinte, e uma outra questão também que tem com a privatização, é que o governo passa a não ser mais responsável por amanhã ter que aportar capital caso a empresa venha a dar prejuízo. Ou seja, como passa a ser uma empresa privada, eles vão ter que se autofinanciar e buscar recurso ou então não ter prejuízo, a melhorar a eficiência. Eu não sabia desse negócio aí que a prefeitura de algum município pode não querer. Então fica uma relação realmente cliente e prestador de serviço. Ou seja, eu tenho que ser um bom prestador de serviço para aquele cliente continuar comprando. Exatamente, a mesma coisa funciona, por exemplo, né, fazendo um paralelo no metrô. Então o metrô, então a CCR, por exemplo, ela é dona de algumas linhas que são privatizadas. Se ela não atender determinados indicadores, ela pode tomar multa e a depender do nível de eficiência que ela oferecer no serviço dela, ela pode perder a concessão. Então, de fato,
é um serviço em que você tem uma empresa privada prestando um serviço para o setor público. Então, o setor público continua tendo minimamente o controle, podendo fiscalizar, que eu acho que deveria ser o papel que o setor público deveria ter na maioria das coisas. Então, eu controlo isso para que não haja abuso, para que não haja uma oferta ruim de serviço, mas eu deixo o setor privado trabalhar porque eles trabalham de uma forma muito mais eficiente. Mas eu perguntaria o seguinte: numa privatização como essa da Sabesp, que é muito grande, o governo está dizendo o seguinte: eu não quero cuidar dessa parte. Eu quero, na verdade, contratar alguém que seja bom nisso para fazer esse trabalho. Privatização seria isso, exatamente. É você buscar alguém no mercado que sabe fazer aquilo ali com maestria. Porque, às vezes, o governo não é tão rápido assim. Eu tenho um exemplo. Na minha profissão de interventor da Justiça Federal, às vezes a gente é chamado para administrar algumas empresas. Uhum. E eu tenho uma situação que eu fui administrar hospitais públicos. E o que o pessoal reclama muito nos hospitais? Médico. Não tem médico no posto, não tem médico no pronto-socorro, está faltando médico. Tem um problema: se o médico é funcionário público, ele tira licença, às vezes ele pega atestado de 15 dias, não vai trabalhar. E para você dar posse para um médico, tem que fazer um concurso, tem que ir para o diário do oficial, tem que registrar em todos os órgãos, tal. Aí ele toma posse e passa a ser médico naquele posto de saúde, certo? E se amanhã ele for um médico, digamos assim, que não presta um bom serviço, eu não consigo trocar esse médico. Aí o que os municípios fazem? Eles contratam essas OS, que são entidades que fazem a gestão do serviço da saúde. Então, se tiver muita reclamação de um médico ali, no dia seguinte ele não está mais trabalhando. Eles cortam ele do plantão no dia seguinte. E se por acaso um médico ficar doente e não puder ir trabalhar, eles põem lá no lugar que eles buscam os plantonistas, vai um médico no mesmo dia, no dia seguinte tem um médico novo lá. Ou seja, a população não fica sem o médico. Então, esse eu vejo um benefício nesse setor da saúde. Agora, no setor como a Sabesp, eu acredito o seguinte, que o governo vai cobrar: Sabesp, resolve esse problema aqui. Ele que vai dar um jeito de contratar funcionário, precisa dessa obra feita aqui em um mês. Aí ele vai contratar 100 pessoas para fazer aquela obra. Se fosse, por exemplo, uma empresa totalmente pública, isso não poderia ser feito com facilidade, ou eu estou enganado? Não, você está perfeitamente certo. Porque o problema do setor público é se ele não entregar, ele mesmo acaba sendo o fiscalizador do serviço dele mesmo. Então a gente fica naquela, rodando dentro de um limbo em que não tem entregas. Verdade. Eu mesmo presto serviço, eu mesmo fiscalizo. É isso. De uma certa forma. Apesar que tem tribunal de conta, todas essas questões, mas o serviço em si, quem fiscaliza ali é a prefeitura. Claro, mas, por exemplo, para dar algum exemplo, o Tribunal de Contas, obviamente, ele vai atrás de eventuais desvios, ou desvio de processos, ou desvios de conduta, ou até desvios de gestão. E até ele detectar um determinado desvio, aquilo ser comprovado, virar um inquérito... Passou alguns meses. Passou alguns anos, E aí a população que está esperando que aquela infraestrutura seja instalada, continua esperando, ele não tem, mas porque ele vai ter uma satisfação via os veículos de comunicação. Então, é diferente do setor privado, que primeiro, ele tem interesse em fazer aquilo, Eu já disse algumas vezes com relação a essa privatização, por exemplo, que vai se aumentar o alcance do saneamento. Então, a empresa tem um interesse em fazer os investimentos, porque esses investimentos também vão trazer receitas adicionais, vão trazer um ganho de escala. E aí, tudo isso é uma questão de interesse direto dessa empresa. O que o governo não necessariamente teria interesse, a não ser um interesse eleitoreiro aqui no caso, Agora, uma coisa que todo mundo realmente quer saber, como diz o Emílio no Pânico lá, o afegão médio. O cidadão está na casinha dele lá, que paga a conta de água. Você acha que vai ter uma melhora no custo dessa conta? Ou vai aumentar, vai diminuir? Na tua visão, o que pode acontecer? Então, eu acho que tem 3 visões aqui. Na verdade, não são visões talvez complementares, A primeira visão o meu entendimento é que imediatamente a gente vai ter uma melhora do nível de serviço.
Então, o serviço prestado vai ser melhor, independentemente da minha alteração de tarifa. Ao passo que eu vou tendo esses investimentos que estão previstos, né, da ordem aí de 66 bilhões de reais, eu estou fazendo esses investimentos para melhorar a questão do saneamento e poder fornecer saneamento para pessoas que hoje não têm. Esse 66 bi, quem vai investir É a empresa, é a Sabesp. a Sabesp. A Sabesp dentro. Os seus novos acionistas, Exatamente. vamos dizer assim. É isso aí. É isso aí. Então aí você vai ter esse investimento sendo feito ao longo do tempo e ao passo que esse investimento é feito, ele vai chegar numa determinada área e vai instalar ali saneamento básico para as pessoas que eventualmente não têm ou que têm de uma forma mais precária. Isso também vai gerar uma arrecadação para a empresa que vai com isso, além de tudo, vai ganhar escala, porque é dentro da mesma estrutura, ela vai prestar serviço para mais pessoas. Quanto mais ele eliminar o déficit de saneamento no estado, vamos dizer assim, mais dinheiro a Sabesp vai ganhar, porque vai ter mais clientes. Exatamente. Vai ter mais clientes, vai diluir a sua estrutura de custo, vai lucrar mais. Então, e esse lucro, né, a expectativa é que ele seja minimamente dividido entre os acionistas da companhia e os usuários do saneamento, para que ele também se mantenha em linha com todas as expectativas. Além disso, o governo prometeu, a gente precisa ver se isso vai vingar dentro da busca dos interessados, né, em adquirir essa parte do capital da Sabesp, que é fazer um fundo para que você possa financiar uma redução de tarifa. O que eu particularmente sou contra, porque eu acho que isso vai vir naturalmente do ganho de eficiência, não precisa desse fundo, e esse fundo vai poder ser eliminado em algum momento. Mas o fato é que existe também a previsão, que pode ou não vingar, de um fundo de reserva com base no próprio valor que vai ser colocado dentro dessa venda de ações que vai acontecer, né? Estão querendo vender mais ou menos aí 35% das ações da Sabesp por mais ou menos 10 bilhões de reais. Então, um pedaço disso ficaria ali para caso tenha algum problema, pelo menos inicial e tal, você possa subsidiar que os custos não subam. Mas, na minha opinião, esse fundo ele é desnecessário e com o desenvolvimento do próprio negócio, a gente deixa de ter a necessidade de fazer aportes para compensar eventuais subidas de tarifa. O governo continua sendo um acionista, né? Sim. Parece que é 15% o governo vai ficar. É isso. Vai ser o acionista de referência, não é o governo? Ele deixa, então, isso que acontece agora, né? Porque hoje ele já não é um acionista majoritário. De todos os. Ele não detém todas as ações, ele tem só metade das ações, mas ele hoje é o acionista de referência, é o sócio ostensivo desse negócio. Ao passo que ele passa a ter 15%, ele deixa de ser sócio ostensivo, ele vai ser só um sócio mais convencional, vai receber dividendos, caso eles sejam distribuídos, participa da discussão, mas ele não tem mais hoje aquela palavra final. Então, o 35% que vai ser comprado é que vai determinar hoje os rumos da empresa. Na verdade, o governo está terceirizando um serviço. É isso aí. Né? É isso aí. Mas existem regras do ponto de vista ambientais, que tem aquela agência, a ANA, né, de negócio das águas, ela também fiscaliza esse serviço dessas concessionárias. Não é assim que a empresa agora vou terceirizar o serviço e ninguém mais tem controle sobre isso. Tem fiscalização pesada ainda, principalmente ambiental em cima disso. Né? Assim como todas as empresas, né, eles têm uma série de fiscalizações, tanto recolhimento de impostos, questões ambientais, questões de saúde. Então, tudo aquilo que ela precisa ser fiscalizada para operar, ela vai ser fiscalizada da mesma forma, eu até diria mais, né? Porque ela deixou de ser do governo, passou a ser da iniciativa privada, então ela vai ser fiscalizada como uma empresa da iniciativa privada. Sem contar o ponto que você muito bem mencionou no começo aqui da conversa, de que o governo passa a ser cliente. Então, quer dizer, você ainda tem a questão de que eu posso reclamar que o serviço que eu estou recebendo hoje não está adequado vis-à-vis aquilo que está combinado. E aí ele também está sendo fiscalizado por isso. Algo semelhante que aconteceu com antigamente era Eletropaulo, né? Exato. Aí virou agora a AS Eletropaulo, mas é uma empresa privada. Exatamente. Privada, ou seja, o Estado está lá cobrando. É isso. Eles que resolvem os problemas de energia e assim vai. E quanto mais lugares eles chegarem, mais clientes eles terão. É isso aí. Realmente é o Estado, na verdade, vamos pensar dessa forma, tirando isso da sua responsabilidade de pautas, para que ele tenha mais tempo para cuidar de outras pautas, que são mais caras, assim, talvez mais sensíveis ao governo, com a parte social,
a parte da segurança, a parte da educação. Seria o governo se concentrar mais nesses temas. Talvez esse seja um ponto que o governador sempre falou, que o Estado focar em coisas que eles são mais caras para a sociedade. Não, exatamente. Esse para mim, é a prerrogativa completa das privatizações, né? O governo se concentrar naquilo que lhe cabe. Porque ter empresas estatais, você tem dois problemas. Um primeiro problema é que é o problema de gestão, né? E aí você tem governos e governos, né? Você pode usar aquilo como rifa de cargos públicos, né? Mas aí a gente vai entrar num aspecto político aqui que eu acho que não vale a pena. Uhum. Mas o outro mesmo que eu esteja administrando ela de uma forma totalmente limpa, honesta, ela ainda assim ela pode dar prejuízo. E se ela der prejuízo, quem vai pagar isso é o pagador de impostos. Então, não ter esse ônus nas costas do Estado para ele se concentrar em outras coisas, inclusive do ponto de vista econômico, é o melhor a se fazer. Ela pode ainda prestar um serviço ruim, dar prejuízo, e assim mesmo o Estado deixa de pegar aquele dinheiro que ele usou para cobrir o prejuízo, que ele poderia dar para a educação, para a segurança, vai dar para uma empresa que foi mal gerida. Exato. Exatamente. Seria algo assim. Mas eu acho que os pedágios estão privatizados, não é isso? A Eletropaulo, eu falei aqui. O que mais está privatizado já que a gente pode Telefonia, né? Telefonia, é verdade. Telefonia é um caso super emblemático, né? Lá telefonia. Atrás a gente não conseguia imaginar. Vou entregar um pouco a idade aqui, mas antigamente a gente não conseguia uma linha, né? Você não conseguia uma linha terrestre lá para voltar na sua casa. Hoje em dia, você em poucos minutos, você tem lá um chip de celular, né, uma linha pós-paga, tecnologia, dados, etc. Virou uma competição, né? Quem tem a melhor tecnologia, o melhor serviço. Hoje você tem as operadoras aí de telefonia, 4 as principais, né? Isso. Então, mas antigamente, realmente, você ter uma linha de telefônica valia uma grana. Você ter a linha, né? Porque no final das contas, a linha, na verdade, você estava comprando ações daquela empresa. E aí, depois você tinha gente que comprava para poder depois revender. É como se fosse ali o ponto de táxi, você compra você compra a licença. A licença, né? Exatamente. Sem que todo mundo tá andando de Uber na rua e tá de boa. Exatamente. Mas, de toda forma, né, se você olhar para aquilo, era um ônus para o governo. E era um serviço ruim, né? Poucas pessoas tinham acesso, você tinha que pagar um dinheiro alto às vezes para conseguir uma linha, e hoje é uma coisa totalmente diferente, né? Você só pediu, você vai pagar a sua conta, você não precisa pagar para ter a linha, você vai ter um serviço de boa qualidade. Se o serviço estiver ruim, você liga, vai ser atendido para que tenha um serviço melhor e tecnologia evoluindo. Tá certo. E aquele evento lá que suspendeu a sessão lá na Assembleia, teve aquela briga com a polícia, aquela coisa toda lá. Você achou que em algum momento a privatização não ia acontecer por causa daquilo? Olha, é difícil, a gente está vivendo uma situação de muita instabilidade em vários aspectos, né? Eu não pensei que ela não fosse acontecer, eu achei que ela iria acontecer. O que eu fiquei na dúvida, ela iria acontecer mediante aquele cenário, se ia ter que fazer algum outro tipo de extensão de prazo, de mudança de estrutura, mas por fim, acho que a polícia trabalhou bem, as pessoas tiveram a seriedade, né, pelo menos aquelas que se mantiveram ali na Câmara, tiveram a seriedade de evoluir com o projeto, e a gente não teve maiores problemas, mesmo com toda aquela revolta, né, que, vou te falar assim, na minha cabeça ela é injustificável. Eu lembro do seguinte, né? Em determinado momento na minha vida eu fui estagiário da Caixa Econômica Federal. E eu lembro que tinha lá funcionário que eventualmente tinha se envolvido em alguma situação que é contra o regimento da Caixa, alguma situação de fraude. E a pessoa não era demitida no dia seguinte como é na empresa. Ele passava por todo um processo de investigação administrativa. Isso demorava, às vezes, mais de ano, até chegar à conclusão que a pessoa deveria ser exonerada. Uhum. Ou seja, isso hoje acontece dentro de uma Sabesp? Sim. Ainda é assim? É assim, exato. Todos os concursados, né, eles têm o mesmo procedimento. Inclusive, a gente tem casos, não na Sabesp, pelo menos na Sabesp não que eu saiba, mas a gente tem casos de gente que foi exonerada depois de um processo, entrou com
um processo numa vara trabalhista e conseguiu reverter... Para ser readmitido. Para ser readmitido. E o mais engraçado, o mais curioso disso, é que os países que acabaram, ou que diminuíram muito o desemprego, foram países que fizeram exatamente o oposto. Né? Você pega assim, um país que... falar dos Estados Unidos é muito fácil, né? Mas falar da Rússia. A Rússia, uns 20 anos atrás, facilitou as demissões. O que aconteceu quando ele facilitou e barateou as demissões? As pessoas eram mais contratadas. Por quê? Porque se o cara não deu certo, eu troco ele rapidamente, eu já dou emprego para outra pessoa, ou seja, eu continuo com a mesma condição de vaga, e aquela pessoa que perdeu o emprego ali porque não funcionou naquela empresa, mais rapidamente ela vai ser empregada em outro lugar. Como é nos Estados Unidos. Exatamente, por isso que eu falei, falar nos Estados Unidos é muito fácil, né? Porque os Estados Unidos tem uma economia muito completa que deu certo já. A Rússia tem várias deficiências. Ainda assim, eles conseguiram baixar o desemprego assim, para níveis americanos, basicamente era desonerando as folhas e facilitando a ação de demissão. Mas existe hoje o sindicato. Então o sindicato vai continuar brigando por isso aí, vai continuar querendo paralisar ações. Eu lembro agora recentemente, as montadoras aí demitiram uns funcionários porque não está tendo receita, está tendo prejuízo, e o sindicato foi lá e conseguiu reverter as demissões, ou pelo menos temporariamente. Então, quem está comprando a Sabesp, quem está investindo nessa privatização, está sabendo que vai ter um sindicato aí para brigar por essas questões. Eu quero demitir 1.000 colaboradores da Sabesp. Às vezes, e até quero contratar 1.000, mas não quero aqueles 1.000 que estão lá. Isso vai acontecer. Eu não quero aqueles 1.000, eu quero outros 1.000, mas não aqueles. E aí vai ter problema com o sindicato. A gente está tendo problema no sindicato até com o Uber, né? Quer dizer, a gente trouxe uma modalidade de trabalho totalmente moderna, em que o funcionário, se ele quiser trabalhar 3 horas por dia ou 2 dias por semana, ele pode, dentro de uma remuneração que ele pode dizer sim ou não a qualquer momento, e tem sindicato brigando para que os funcionários se transformem em CLT, ou seja, eles querem acabar com o serviço, não é que eles querem ajudar a vida das pessoas. Peraí, mas aí tem uma questão básica aí. A Uber não é uma empresa de transporte. Exato. Ela é uma empresa de tecnologia. Exatamente. Ela une 2 pontas, ponto A e B. Eu quero um carro e eu digo quem quer me transportar. Eu só faço essa tecnologia. Isso. Da mesma forma que o iFood não é empresa de restaurante. Nem de restaurante, nem de entrega, né? Nem de entrega. É uma empresa de tecnologia. Ele é uma empresa de tecnologia. E assim tem várias outras. Se for pensar o seguinte, o site de relacionamentos. A pessoa conhece uma outra pessoa no site de relacionamento, deu ruim o relacionamento, eu que sou do site tenho culpa de ter dado ruim? Você está entendendo? Então essas empresas são de tecnologia. Acho que até agora, acho que é isso que não entenderam ainda. Não, então, mas esse é o problema da atuação do sindicato, né? E muitas vezes ela vai um pouco além da lógica. A gente sabe que tem agendas também que às vezes conflitam com a própria existência do sindicato, né? Eles foram muito penalizados no último governo, né? Por conta de contribuições sindicais que foram diminuídas ou extintas e tudo mais. Então eles têm uma agenda de interesse próprio. E tem uma outra agenda de tentar defender um trabalhador que muitas vezes não quer ser defendido, né? Eu sou um usuário muito assíduo do Uber. E eu ouvi da grande maioria dos motoristas que eles eram totalmente contra aquilo, porque eles sabiam que aquilo não fazia sentido. Ele também não quer chegar no trabalho naquele horário e sair num determinado horário, ou se submeter à regra de CLT. Ele prefere que ele tenha a liberdade de fazer a sua própria agenda e trabalhar de acordo com a dinâmica, né? E é uma dinâmica muito mais moderna. O que está faltando, na verdade, se o sindicato quiser de fato defender o interesse do trabalhador, é que ele se atualize das coisas mais contemporâneas, né? A gente está trabalhando como se a gente estivesse trabalhando na década de 70, né? Com grandes sindicatos, massas de trabalhadores em fábricas, uma exploração talvez fora do normal. Hoje não, a gente está dando opção para as pessoas dentro de uma plataforma de tecnologia e ainda trata-se como se fosse um... mas tô falando aqui no caso até a Sabesp, né? Que o sindicato era um dos agentes que estavam lá na Assembleia manifestando.
Mas eu até falo pelo seguinte, porque o sindicato agora foi homologado pelo Supremo, o direito de cobrar, o STF no caso, deu a legitimidade de novo para que o sindicato possa cobrar mensalidade, que isso não existia no outro governo, agora voltou nesse governo. E a justiça entendeu que tem esse direito, então o sindicato cada vez mais estão fortes. Por exemplo, uma dessas dias aí que pararam aí o metrô, parece que tinha gente também do sindicato da Sabesp apoiando a greve lá. Eles estavam juntos, né? Estavam juntos, né? Pois é, uma coisa que não tem relação com a outra, para um serviço de transporte de metrô e inclui no tema o problema da Sabesp. E diga-se de passagem, uma manifestação, né? Uma greve que ela não era ilegal, né? Ela era ilegal. Aqui eu quero deixar claro, Negrini, aqui, se vier aqui um deputado aqui de esquerda, quiser falar, quiser defender o tema da não privatização, vou receber e vamos ouvir todos os argumentos. Eu posso ter até a minha visão a favor ou contra aquele assunto, mas todo mundo aqui pode falar o que quiser, o microfone é livre aqui, para cada um colocar suas ideias. Não, eu te parabenizo por isso, porque acho que todo mundo tem que colocar suas ideias, né? Desde que a gente cada um possa argumentar, né? E ouvir a outra parte. Eu não gosto desses rótulos. Você é esse nome, você é aquele nome, ligado aos políticos. Eu acho que não existe isso, são pensamentos. Eu sou a favor de um governo que tem essa filosofia ou sou a favor de um governo que tem outra filosofia. Eu lembro que o Collor, na época que foi presidente do Brasil, chamou nossos carros de carroças. E ele foi muito criticado por isso e tal, mas ele não deixa de ter a razão dele na época, né? Nossos carros eram muito ruins na época e agora melhorou bastante. Sem dúvida. Hoje a gente tem a tecnologia do que está acontecendo lá fora. Você vê que tem agora uma nova empresa que só com carro elétrico aqui no Brasil. Então, eu penso que não tem como você ficar fora desse mercado do crescimento da tecnologia. Então, a tecnologia está presente em tudo. Na questão da água da Sabesp, na questão da energia elétrica, na questão do aplicativo do Uber, nesse estúdio aqui. Então, a transmissão via internet, essa coisa toda. Então, tudo hoje, a tecnologia não é um processo que não tem como você reverter. No dia que você inventar uma tecnologia, já está obsoleta. Tem alguém já fazendo uma outra tecnologia melhor. Aí, por uma questão de estratégia de mercado, algumas tecnologias duram mais tempo. Mas pesquisa não para. Exatamente. Então, eu penso o seguinte, se realmente esses 66 bilhões de investimento for fazer com que o serviço pelo menos chegue na casa de todo mundo, que nenhum governo até agora conseguiu atingir essas metas, eu já acho que já foi um ganho por esse aspecto. E ninguém merece nesse país, com todo o dinheiro que circula aqui nesse Brasilzão, não ter água, não ter saneamento básico em casa. Exatamente. Eu penso dessa maneira, né? Então, aí tem várias perguntas aqui para a gente tratar. Qual será o papel do Estado na regulação do serviço de água após a privatização da Sabesp? Qual o papel do Estado? Então, o Estado ele vai regular, de novo, o nível de serviço. Então, existe um nível de serviço hoje que está sendo proposto metas dentro desse edital, com metas de investimento, enfim, metas de alcance, de saneamento, etc. E o Estado vai junto com as prefeituras, porque aqui não dá para dissociar o Estado das prefeituras, né? Porque, como eu falei, as prefeituras são as usuárias. Então, junto com as prefeituras, eles vão monitorar essas metas e garantir que isso está acontecendo e que não há nenhuma irregularidade na prestação de serviços. Senão aí é um problema, aí a Sabesp vai ter um problema econômico, né? Porque aí ela pode deixar de ter a concessão e outras empresas podem tomar o lugar dela. Eu não sei se você saberia dizer, né? Mas existem alguns outros exemplos de cidade em que já houve privatização no serviço de água como esse que deu certo?
Ou São Paulo está sendo pioneiro nisso aí? No Brasil, São Paulo está sendo pioneiro nessa, vamos dizer assim, nessa escala. Existem outras empresas em cidades menores que já começaram, que já foram para iniciativa privada, como eu falei. A gente teve 2 ou 3 empresas no Brasil que foram investidas, seja por fundos de infraestrutura, seja por fundos de private equity internacionais, que começaram a fazer tratamentos de água e esgoto e que está funcionando bem. Mas como elas ainda estão numa escala pequena, é mais difícil comparar. Né? O que a gente vai ver agora em grande escala, no Brasil, vai ser a Sabesp. Ou seja, o governador ele teve coragem, né, de colocar isso, pautou, foi lá, aprovou, coisa assim que aparentemente seria quase impossível de se fazer se pensar em privatizar uma empresa do tamanho da Sabesp. Aí você pega exemplos de outros setores, né, a própria antiga Vale do Rio Doce, que hoje virou Vale, né, foi uma empresa que foi passando por esse processo, né, já é uma empresa completamente independente. Uhum. Então, assim, deu certo. Outros países isso deu certo. E eu acho que, assim, a gente, né, quem elegeu o Tarcísio, acho que elegeu ele também por essa ousadia, né, que ele teve quando ele foi ministro no governo passado. Tem uma questão aqui que eu achei bem interessante, assim, qual a maior diferença entre a privatização da Sabesp e a privatização do fornecimento de energia elétrica que já acontece em São Paulo? O que isso trouxe benefícios no caso da privatização do setor elétrico aqui? Podemos ter alguma coisa de aprendizado com esse setor ou são coisas totalmente diferentes? Não são diferentes, não. Elas são muito parecidas, né? Evidentemente, são tipos de engenharia diferentes, né? Uma da outra. Eu acho que, assim, o exemplo, eu vou até jogar um pouco contra o que nós estamos falando aqui para provar que é bom. A gente teve uma melhora absurda nesse processo de privatização da Eletropaulo, né? Virou AES, enfim. Depois ela foi se desmembrando aí em outras concessionárias por região, né? Em São Paulo, se eu não estou enganado, a gente tem 3 concessionárias, né? Tem estados que têm concessionárias únicas. Em São Paulo, a gente tem 3 concessionárias. E essas concessionárias, seja por uma questão também de concorrência, elas acabaram trazendo mais investimentos, mais tecnologia, dando mais acessos. Hoje, mesmo a gente tendo uma matriz relativamente limpa, elas estão investindo, a gente acompanha lá no nosso escritório, a gente acompanha muito o setor de energia limpa, os investimentos de energia, a gente financia investimentos em energia limpa, e a gente está vendo que isso está acontecendo de uma forma bastante rápida, essa conversão. O que você chama de energia limpa são as usinas. São usinas, principalmente de geração solar e geração eólica, né? De energia fotovoltaica. Isso, exatamente. Que é essa energia que tem aquelas plaquinhas em cima das casas. É isso, é que hoje a gente tem uma outra modalidade que ela está fora das casas, né? Então o que você faz? Você pega um terreno grande, faz toda a instalação das placas, conecta ela na rede da concessionária e aí com isso você fornece para a base de usuários, geralmente com um desconto. O que eu sempre observei, que algumas cidades que eu fazia consultoria, alguns clientes que eu já tive, que esses mercados, por exemplo, a maioria não são clientes da Eletropaulo, são clientes de uma dessas empresas que vende energia no Mercado Livre. Então, para vender via Mercado Livre, ele precisa ser média ou alta tensão. Então, geralmente são ou estabelecimentos comerciais de um pouco maior porte ou fábricas. É isso. Mas hoje, com a geração distribuída, né? Você falou de geração centralizada, mas tem a geração distribuída. A geração distribuída, ela nasceu para fazer fornecimentos para baixa tensão. Então, as casas podem comprar, você pode ter um estabelecimento comercial de menor porte. E tudo isso, elas continuam sendo clientes das concessionárias, porque é a concessionária que faz a distribuição dessa energia saindo da planta e chegando até a casa, né? Uma compensação de rede. Paga uma taxinha para a Eletropaulo. Ela paga uma taxinha, mas no todo, em geral, ela tem um desconto. Então, se ela pagaria ali R$100 por uma determinada quantidade de energia, ela vai passar a pagar 90, 85. Então, é isso que está acontecendo. E, além disso, você tem ainda o benefício ambiental. Porque você, com o aumento da utilização de energia que tem acontecido, você não tem a obrigação nem de fazer novas intervenções na natureza para criar novas hidrelétricas e muito menos usar energia termoelétrica, principalmente de fonte suja. Então, digamos assim, vamos pensar aqui e fazer o comparativo para o setor da Sabesp. Você está dizendo o seguinte, no setor de energia tem a distribuição normal,
que você vai lá, chama o pessoal da Eletropaulo, ele faz a ligação e você começa a consumir energia dali. Mas você pode, dependendo da tua região, da tua localização, comprar essa energia de uma outra empresa. Isso. E aí, a Eletropaulo, ela fica como sendo uma espécie de fio condutor. Passa por ali aquela energia porque já está instalada aquela base. É isso. Mas, na verdade, quem está produzindo energia não é a Eletropaulo, é aquela outra empresa. É isso. E você acha que aqui no setor de saneamento isso pode acontecer em algum momento? Pode, isso já acontece, né? Você pode ter, por exemplo... Você ter essa Sabesp... você pode ter um poço artesiano que você vai consumir menos água, você só consome esgoto, você vai pagar uma parcela de esgoto maior do que a parcela de água. Você pode ter outros tipos de tratamento, por exemplo, condominiais, ou tratamento de terceiros para uma determinada região, que também podem complementar o serviço. Eventualmente você vai baixar sua tarifa com relação à Sabesp, vai pagar um complemento para esse prestador de serviço. Se ele trabalhar de forma eficiente, o teu custo final vai ser mais baixo. Exatamente como acontece no setor elétrico. Então, na verdade, existe, independente de ser Sabesp ou não, vai ter uma concorrência de alguma forma. Sem dúvida. Mesmo a concessionária estando aqui, mas ela não vai impedir que outras empresas possam fazer algum trabalho de meio aí que vai baratear o custo para aquele que contratar. Se for exemplo de um condomínio. Isso. Eu quero reduzir o tamanho da conta de água lá, vou contratar esse serviço aqui que vai fazer um outro trabalho, vou ter até uma água melhor, mas ainda distribuído pelo sistema da Sabesp, só que pagando um preço menor. Isso pode acontecer. Exatamente, você vai receber menos, porque você pode ter, por exemplo, um sistema de tratamento de água dentro do condomínio. Então ele recolhe água e esgoto das casas, ele trata, devolve para determinado uso, por exemplo, essa água. Então isso vai fazer com que eu consuma menos água e utilize menos o tratamento de esgoto que a Sabesp promove. Então isso vai fazer com que o meu custo, de forma geral, ele vai baratear porque eu estou usando menos. Agora é o seguinte, falando um pouco ainda da parte política da coisa, você acha que corre algum risco por essa questão política, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não aprovar, não aderir à Sabesp? Olha... Já que ela representa 45% do faturamento da Sabesp? Assim, eu não consigo cravar nada antes que a coisa efetivamente aconteça, né? Eu vou dar o meu palpite aqui. O meu palpite pelas declarações, pelo empenho que a prefeitura tem hoje, ela não vai jogar contra a privatização. Na verdade, existe, primeiro, um alinhamento ideológico e, segundo, que eles sabem também que eles têm essa dependência, eles não querem começar a criar um atrito, né? Seja um atrito operacional, seja um atrito político. Mas né? tem que ser aprovado na Câmara. Tem que ser aprovado. Então, nós podemos esperar a Câmara aqui de São Paulo, ali na Rua Maria Paula, né? Uhum. Aquele monte de gente com bandeira ali na frente. Vai ter bagunça de novo. Parando ali o centro de São Paulo. Vai ter bagunça de novo, mas acho que assim... os vereadores para não aprovar. Mas acho que é um caminho sem volta, né? Pelo menos... o que eu acho que talvez aconteça são algumas cidades menores tentarem fazer algum tipo de oposição. Isso eu acho que tem um risco de acontecer. Mas elas também, por ser cidades menores, também vão sofrer uma pressão, porque a privatização vai acontecer. Ela vai fazer o quê? Ela vai deixar de... São Paulo aprovou, eu consegui aprovar 75% do meu fornecimento. Aí 25% resolveu fazer... Cedo contra. Mas ela... De novo, né? Assim, a privatização, ela vai acontecer. Porque o prefeito ele é de um partido que não apoia a privatização. O prefeito é do PCO, sei lá, de algum outro partido. E ele tem uma base de vereadores que apoiam ele ali forte. Então, isso. Aqui na minha cidade, a Sabesp... Não entra. A privatização não vai entrar. Isso. É que assim, ele não tem como optar pela privatização, ele tem como optar como a Sabesp como prestador de serviço. Certo. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai trocar? Não vai conseguir. Ou seja, assim, o determinante aqui é São Paulo. Porque aí se São Paulo não quiser, aí ele pode criar um grande obstáculo para a privatização. Certo. Por não ser usuário. Mas uma vez que São Paulo aceite, e mais as outras cidades que vão mais obviamente aceitar, as outras vão ter que aceitar por consequência aí de precisar de ter fornecimento. Eu vi até uma frase, uma notícia assim que saiu em algum site aí, não sei se o governador foi, mas ele falou assim, que a privatização é voluntária, a adesão é voluntária. Isso, a adesão é voluntária. É tipo isso, exatamente. Mas que na verdade você faz parte de um sistema que você está dentro, você está fora. Aí você tem que analisar. Compensa estar dentro, compensa estar fora. Então, eu acho que a privatização, na tua opinião, deve passar. Deve passar. Acho muito difícil ela retroceder. Mas tem algum risco privatizar? Ou só tem benefício? Olha, assim, eu costumo dizer a seguinte frase.
Eu acho que as empresas privadas, elas têm uma chance muito boa de dar certo. As empresas estatais, elas não têm chance de dar certo. Elas vão sempre estagnar em determinado ponto. E aí, pensando dessa forma, né, eu acho que a gente vai ter uma evolução. Claro, pode acontecer de, o cara, de repente, quem está administrando pode não conseguir, talvez, entregar o serviço que se esperava, que aí, depois a gente precisa julgar, né, se o serviço que se esperava, ele é no mesmo nível do serviço que estava sendo prestado antes. Eu tenho quase certeza de que ele vai ser de igual para melhor. Por mais que eu imagine que eu vou melhorar muito o meu nível de serviço, talvez eu tenha um alcance de uma área hoje de um determinado tamanho, vou passar a ter uma área do dobro do tamanho, não cheguei lá dentro do prazo previsto, isso pode acontecer. É que, na verdade, não vai ter um processo assim de estruturação na Sabesp, vou trocar isso, trocar tudo. Não, isso é um processo de reestruturação natural de uma empresa que trocou de dono. É isso. Uma coisa tranquila, que né, se amanhã tem 1000 funcionários na rua, tem não sei o quê, não é isso que vai acontecer. Eles vão fazer isso de uma forma gradativa, até para não correr risco da operação, porque nada acontecendo de super extraordinário, a operação continua igual, ela continua funcionando, continua prestando os mesmos serviços que ela presta hoje. Aí, na verdade, a Sabesp vai buscar novas tecnologias para melhorar ainda essa prestação de serviço, porque existem metas aí. Exatamente. Existem metas e vai existir as próprias metas dos acionistas, né? Porque a gente está falando que foi inserido aqui mais 10 bilhões de reais nessa aquisição. Eu escuto muito falar desse problema da linha 8 do metrô, aquela linha que foi privatizada recentemente, uns 2-3 anos atrás, e o vira e mexe tem um problema com o vagão, não sei o quê, mas é que tem que ter os investimentos, tem que acontecer, e estava muito sucateada aquela linha. Aí eles vão trocar os vagões, mas isso é um negócio caro, um investimento pesado. Não é assim, semana que vem chegou aí 50 vagões aí e tá aqui, vamos trocar. Não, exatamente. É uma visão evolutiva, né? A gente não pode falar, a linha deu problema. Não é que ela deu problema. Você pegou uma linha funcionando, com especificações que a gente já sabe que eram complicadas, né? A gente tinha problema de especificação no trem-vagão dessa linha. Era uma linha que estava sucateada e existe uma evolução. Por isso a gente tem que sempre ter o ponto de referência, de onde a empresa saiu e onde ela está chegando. Certo. Se a gente for olhar sempre assim, tá bom, eu imagino que eu vou privatizar e que no dia seguinte eu já vou ter uma empresa lá de saneamento igual, sei lá, a cidade de Barcelona, não vai acontecer, entendeu? Tem investimentos pesados aí, tem tempo para realizar as obras, precisam ser realizadas. Exato. A tecnologia, se vai trocar equipamento, esse equipamento tem que ser comprado e não chega, não é assim, chega via... chegou no Sedex na 10 da manhã do dia seguinte, não vai dar certo. Isso aí é um negócio que tem todo um time aí de isso acontecer. É o que eu penso. Isso mesmo. Bom, Neguinho, nós estamos chegando aqui ao final. A gente gosta de fazer um podcast assim, nesse tempo assim de 50 minutos, 1 hora. Perfeito. Acho que é o suficiente para a gente arredondar os temas, mas se você quiser falar mais alguma coisa que você acha importante ser dita sobre o teu próprio negócio, do que você faz, do que realmente você gera de negócio, e aqui com relação à Sabesp, a gente está aqui, queria te ouvir. Até se você tiver alguma bomba aí para explodir aqui, a gente já levanta a bomba aqui que vai explodir agora. Se não tiver nenhuma, deixa a bomba quietinha aqui. Não, eu só vou aproveitar o gancho, então, aí da questão da privatização, né? A gente ajuda, né, tanto empresas do setor... Na verdade, a gente ajuda empresas do setor privado, mas algumas delas também têm se aventurado em projetos do setor público. Certo. Então, a gente ajuda a alocação de capitais de fundos de investimento em infraestrutura. Então, empresas de infraestrutura que queiram estar minimamente ligadas nesse segmento. A questão da geração eólica e geração solar, principalmente solar, a gente tem se inserido muito, que é uma forma também que, quer dizer, além da gente poder gerar mais negócio, mas a gente traz um benefício real para a população, para o meio ambiente. Porque essas usinas de energia, já que você falou assim, quando elas ganham a licitação lá da Enel, para poder produzir, depois montar as usinas, tem uns investimentos pesados ali na montagem dessas usinas e precisa de capital pesado. Só para você ter uma ideia, para você implantar 1 megawatt dentro
de uma estrutura que eu possa fornecer para residências, por exemplo, gasta-se mais ou menos aí uns 6 milhões e meio de reais para cada megawatt que eu produzo. Aí 1 megawatt eu atendo aí 800 casas, mais ou menos. Então é investimento pesado. É pesado. Então, qualquer usininha que a gente vai fazer aí que forneça 4, 5 mega, nós estamos falando aí de 40, 50 milhões de reais de investimento. Então a gente pode dizer o seguinte, se a gente está aqui, se tem algum aqui empresário ou grupo empresarial que atua nesses segmentos fortes aí de reestruturação empresarial, que precisa se reestruturar, que tem um negócio sólido, mas precisa de um capital para entrar no lugar certo da empresa, para depois essa empresa, ou para fazer equity, como você falou, ou para fazer M&A, ou para fazer qualquer outra estruturação de dívida, você é o cara. Sou o cara. Todas as empresas que tiverem algum tipo de pensamento estratégico aqui, seja qual seja a direção, a gente é especializado em empresas, a gente fala em empresas de médio porte, né? Mas a gente tem alguns clientes grandes também que a gente assessora em expansão. Uhum. Então, convido aí a conversar com a gente tentar ajudar. Então, fala aí tuas redes sociais pra gente aqui. É óbvio que a gente vai dos vídeos lá, a gente vai postar também, mas deixa dito aí. Então, eu acho que pode procurar pela Soul Capital, né? Tanto Instagram, LinkedIn da Soul Capital, tem o meu Rodrigo Negrini também, o LinkedIn. Se alguém precisar procurar a gente por isso, ou liga direto lá no escritório, no nosso site tem os nossos contatos lá. Então a gente é super receptivo aqui para tentar ajudar nos problemas, mesmo que a gente não se envolva depois diretamente na solução. Tá bom. Rodrigo, foi um prazer te receber aqui, um bate-papo tranquilo. Aprendi muito aqui com você. Acho que o nosso público também aprendeu bastante. E eu espero, assim, tem outro tema interessante que você quer tratar, para com a gente aqui que a gente vai conversar aqui, vamos debater. Combinado. Agradeço mais uma vez aí o convite e a participação. Tá, eu que agradeço.